Assunto que hoje iremos abordar, razão e proporção, é figura carimbada de processos seletivos, tanto nas instituições de ensino superior privadas como públicas. Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, ama esse conteúdo. Então, dentro do que se aborda em razão e proporção, uma grande vantagem: você não precisa ser escravo de fórmulas. Você sempre vai usar raciocínio lógico, interpretação. E é isso que a gente vai tentar passar para você aqui, trazendo algumas questões que já foram cobradas em provas anteriores. E o primeiro exercício que eu trago para você diz o seguinte: para se construir um contrapeso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: cimento, areia e brita. Quanto que é brita? Aquelas pedrinhas. Uma parte de cimento, 4 partes de areia, 2 partes de brita. Aí ele fala assim: uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Bom, quando a gente faz isso aqui, a gente está na resolução direta de quê? De uma proporção. Vamos pensar aqui. A grande sacada para você efetuar a resolução de exercício envolvendo proporção é buscar a constante que envolve esta proporção. Como assim constante? Quando eu pego as partes aqui, uma de cimento, 4 de areia e 2 de brita, eu tenho quantas partes? Eu tenho 7 partes. Então, para eu buscar a constante deste exercício, isso aqui é fundamental. Eu pego o todo que foi apresentado no exercício. Neste exemplo, eu me refiro a concreto, 14 metros cúbicos. E divido pela soma das partes, no caso aqui 7. Quando eu dividir isso aqui vai dar 2 metros cúbicos. Isso aqui é a sua constante. Para que ela vai me servir? Cimento, 1 vezes 2 metros cúbicos. Areia, 4 vezes 2 metros cúbicos. Brita, 2 vezes 2 metros cúbicos. Aqui eu terei 2 metros cúbicos, aqui eu terei 8 metros cúbicos e aqui eu terei 4 metros cúbicos. Se você somar os três, 2 mais 8, 10, com 4, 14, bate exatamente com o volume de cimento, areia e brita que compõe 14 metros cúbicos de concreto. Qual foi a pergunta? Qual é o volume de cimento? Sua resposta: o volume de cimento, 2 metros cúbicos. Essa é a típica resolução de exercício envolvendo proporção. Questão de número 2, nós temos aqui o seguinte: em um certo teatro, essas questões, eu relembrar com você, já foram questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras. Quando a gente busca uma pergunta como essa, a sua resolução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: razão significa uma divisão. O que ele está pedindo aqui para a gente trabalhar? Ele está pedindo para que a gente trabalhe a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em função de quem? Do total de cadeiras. Então, meus amigos, o que você tem que fazer? Inicialmente, vamos verificar quantas cadeiras foram reservadas. Eles estão falando aqui que elas estão escuras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sobre qual é a quantidade de cadeiras? Precisa contar todo mundo? Não. Que tal você fazer assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total vai ser quem? 7 vezes 10. Então, minha resposta seria 17 sobre
70. Parou aqui porque 17 é primo, não dá para eu simplificar. Então, minha resposta, qual é a relação entre o total de cadeiras reservadas e o total de cadeiras que existe no setor 3? 17 sobre 70. Vamos, se isso aqui fosse pedido na forma de porcentagem. Bom, se fosse pedido na forma de porcentagem, se eu dividisse 17 por 70, eu ia encontrar 0,24286. Então, isso aqui ia me dar nada mais do que 24% aproximadamente das ocupações. Na questão de número 3, outra questão já cobrada em processos seletivos anteriores. Admita que para escovar os dentes seja necessário, em média, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, serão gastos, em média, 11 litros. Para você deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, 11 litros. Bom, você usa 1 litro para escovação e você desperdiça 10 litros. Considere uma família de 4 pessoas que escova os dentes 3 vezes por dia. Em 365 dias, ou seja, em um ano, qual vai ser o desperdício? Tem fórmula para fazer isso aqui? Não, pessoal, tem simplesmente observação de uma conta muito fácil de montar. Qual o raciocínio que você tem que ter? Bom, qual o desperdício por cada escovação? 10 litros. Você tem quantas pessoas nessa família? 4 pessoas. Estas pessoas escovam os dentes quantas vezes por dia? 3 vezes. Quantos dias você vai considerar? 365 dias. Qual é o desperdício? Ah, meu amigo, é uma conta de multiplicação. Vamos ver aqui quanto é que dá. Vamos ver quantos litros essa família desperdiça de água. 10, 4, 3, 365. Essa família vai conseguir a proeza de desperdiçar 43.800 litros de água. Só com a prática da escovação de dentes. Um planeta onde nós temos uma quantidade de água potável muito pequena em relação ao total de água que existe aqui, desperdício é uma coisa inaceitável, né? Então, a questão número 3, 43.800 litros de água desperdiçada por essa família ao longo de um ano. Boliche é um jogo, outra do Enem. Boliche é um jogo que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, disposta em formação de base triangular. Buscando derrubar o maior número de pinos, a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. Aí ele dá aqui os 5 jogadores, o número de pinos que foram derrubados e o total de jogadas que foram efetuadas. A pergunta é, qual desses jogadores apresentou maior desempenho? Bem, essa questão aqui ela é uma questão que exige que você faça 5 contas. Ó, jogador 1, ele arremessou e derrubou quantos pinos? 50, num total de 85. O jogador 2 derrubou 40, num total de 65. O jogador 3 derrubou 20, num total de 65. O jogador 4 derrubou 30, num total de 40. E o jogador 5 derrubou 48, num total de 90. O que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, eu vou ter que fazer as divisões. Obviamente eu vou ganhar tempo aqui, fazendo direto aqui e te passando. Quando eu dividir 50 por 85, eu vou encontrar 0,58. Ao dividirmos 40 por 65, iremos obter 0,61. Dividindo
20 por 65, iremos obter 0,30. 30 por 40 vai dar 0,75. 30, 40, 0,75. E 48 por 90, esta divisão vai me permitir achar 0,53. Desses jogadores, qual obteve maior desempenho? Sem dúvida, o jogador de número 4. Obteve 0,75. Em matéria de porcentagem, o número de acertos dele seria correspondente a 75%. Questão de número 5 diz o seguinte: as autoridades da área de saúde do município de Alto Alegre, no interior do Ceará, acabam de comunicar que 15% das pessoas da comunidade de Alto Alegre foram afetadas por um certo tipo de virose. 15% foram acometidas de uma determinada virose. Sabe-se que 4% das pessoas afetadas foram hospitalizadas. 4% foram hospitalizadas. Tendo em vista esses dados, pode-se afirmar que o número de pessoas hospitalizadas com relação à comunidade inteira vale quanto? E aí, como é que a gente faz um exercício desse? Eu sei que a comunidade tem 15% que teve virose, dos quais 4% foram acometidos de tal situação que precisaram ser hospitalizados. Isso aqui é uma porcentagem em relação a outra porcentagem. O que é que você vai fazer? Como é que você escreve 15%? 15 sobre 100. Vezes, como é que você escreve 4%? Desses 15%, apenas 4% foram hospitalizados. 15 vezes 4, 60. 100 vezes 100, 10 mil. Cancela o zero com zero. Sobrou o que para você aqui? 6 sobre 1000. 6 sobre 1000 é a mesma coisa de que 0,6 sobre 100. 0,6 sobre 100 é a porcentagem que você está procurando. 0,6%. Tente sempre deixar o denominador com quanto? Com 100. Porque você está trabalhando com porcentagem. Então, a questão número 5 seria 0,6%. Muitas vezes o aluno pega e faz assim, ó, 6 sobre 1000, aí vai encontrar lá 0,006. Não é por aqui. Não é por aqui. Ah, tem mais zeros, etc. Não é por aqui. Deixa o denominador 100, a porcentagem vai ser o numerador que você obteve. Na questão número 6, Pedro gasta 10% do seu salário com aluguel. Aí, Pedro, você já está trabalhando. Do restante, gasta 20% com alimentação. Sabe-se que 50% do restante, após as compras alimentícias, corresponde à parcela do consórcio de sua moto. Após as despesas citadas serem pagas, resta do salário de Pedro R$ 720. Pedro pagou tudo que tinha que pagar, ainda sobrou 720. Qual é o salário dele? Bom, vamos analisar o seguinte. Você tem o salário dele? Não. Você vai chamar de quê? Da letra que você quiser. De S, de X. Vamos começar com os gastos. Aluguel. Ele gastou 10%. Então, resta quanto para ele? Resta 90%. Raciocine comigo, ó. Se ele gastou 10%, resta 90%, tá? Vou cancelar aqui. 9 dividido por 10 dá quanto? 0,9x. Cuidado, que você não faz esse cálculo somando despesas, porque a porcentagem utilizou o termo restante. Então, você tem que calcular em cima do restante. Então, o seu restante é esse. Então, não vá trabalhar com 100% mais não. Depois que você pagou o aluguel, você só ficou com 90%. Aí ele vem agora para a segunda despesa, alimentação. Gastou 20% com alimentação. 20% vezes quem? 0,9x. Eu vou cancelar aqui e aqui. Quanto é que vai dar isso aqui, Vanks? 2 sobre 10 é 0,2. Vezes quem? Vezes 0,9. Isso aqui vai dar 0,18x. Bom, esse gasto de 0,18x permite afirmar
que ele ficou ainda com quanto de dinheiro? O que é que resta para ele? Pedro, ficou com quanto do seu salário, Pedro? Bom, ele tinha 0,9, não era? 0,9x menos 0,18 que ele gastou, ele vai ficar com quanto? Vanks, como é que faz essa conta? 0,9, 0,18, você tem que completar com o zero aqui, ó. Vai dar 0,72. O restante vai ser 0,72x. 0,72x, ou seja, 72%. Bom, aí ele diz, tá aqui o que é restante, ó, vai sempre escrevendo o que sobra, porque você não trabalha com 100%, você vai trabalhando sempre com o restante de cada pagamento. Aí ele diz assim, sabe-se que 50% do restante após as compras alimentícias corresponde à parcela do consórcio. Pessoal, o que é 50%? 50% é a metade. Você não tinha 0,72x? Quanto que é a metade? 0,36x. Tá? 0,36x. Ele gastou a metade, sobrou a metade. Então, o restante é quanto? 0,36x. Bom, qual é a pergunta? Vamos ver o que ele traz no texto. Tenha calma. Após as despesas citadas, resta do salário de Pedro R$ 720. O que é 0,36? 0,36 é 36%, assim como 0,45 é 45%. O que você vai fazer? Uma regra de 3. Como é que vai ficar essa regra de 3? 36% corresponde a R$ 720. Isso aqui é o que sobrou do dinheiro dele, não é? O salário dele é o quê? 100%. Corresponde a quem? A x. Seu x vai ser igual, multiplique cruzado, 720, acrescente 2 zeros do 100 e divida tudo isso aqui por 36. Quando você dividir 72.000 por 36, vai dar 2.000. Então, qual era o salário do Pedro? R$ 2.000. Essa seria a sua resposta. Qual é o aspecto que eu queria chamar a atenção aqui? Quando você está resolvendo esse exercício, lembre-se que você não trabalha com o 100% do salário. Depois que você começou a pagar, você vai tendo que ir sempre diminuindo. Ó. Você vai sempre trabalhando com quem? Com o restante do seu salário. Na questão número 7, um grupo de N amigos decidiu comprar um presente para uma de suas professoras. O preço do presente é R$ 396 e será dividido em partes iguais entre eles. Bom, vamos raciocinar. Se eu tenho um presente de R$ 396 e eu vou dividir pelo número de alunos, que eu não sei quanto que é cada um, vai pagar? Cada um vai pagar quanto? 396 dividido pela quantidade de alunos. Quantos amigos são aqui? N. Pronto. Aí essa despesa que você vai ter. No dia de comprar o presente, um dos amigos desistiu de participar da compra, porque a professora tinha lançado as notas, ele ficou de recuperação, ele disse, eu não dou mais presente para ela. No dia de comprar o presente, um dos amigos desistiu de participar da compra, o que resultou num aumento de R$ 3 para cada um dos amigos. Então, ó, com a desistência, ó, ao desistir, o que é que aconteceu? Você continuou com o mesmo preço. Quanto? 396. Agora, esses nossos amigos aqui, não tem mais N no grupo. Tem N menos 1. Você não perdeu 1? Foi. O que aconteceu quando você fez isso? Ao sair alguém, o preço aumentou quanto? R$ 3. Não foi isso que ele disse? Ó, no momento que saiu um, aumentou R$ 3. Qual é a equação que você vai montar? Isso aqui é o que separa você do seu concorrente que não vai acertar a questão. 396 dividido por N menos 1 é igual ao preço que vocês iam pagar antes da desistência. Quanto que vale isso? 396 sobre N, acrescido de R$ 3. Ah, que legal! Só isso, Vanks, só isso. Só isso, aspas. Você tem que calcular agora. Aqui tem muita gente que se enrola. Isso aqui nada mais é do que um mínimo múltiplo comum. Só que existe um caminho que faz com que isso se torne mais curtinho. Veja, eu vou repetir aqui a primeira. E vou pegar a segunda e vou fazer o que eu já te ensinei quando você tem uma fração e um número inteiro. Você faz assim, ó. N vezes 3 dá 3N, soma com este. 3N mais 396. E aqui embaixo, Max, fica quem? Repete o denominador.
Quando você faz isso, você monta uma proporção, que nada mais é do que uma igualdade de duas razões. Como é que eu vou proceder aqui? O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado. Ó. 3n vezes n, 3n ao quadrado. 3n vezes 1, 3n. 396 vezes n, 396n. 396 vezes 1, 396. Do outro lado vai ter quem? 396n. O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo para um lado só. 3n ao quadrado. Aqui. Como é que vai ficar isso aqui? Menos 3n. Eu não vou nem mexer. Mais 396n. Por que você não mexeu, Vanx? Porque quando tu trouxer o 396n para cá, ele vem negativo. Presta atenção. Aí você não vai precisar de muita coisa, né? Menos 396 igual a 0. Você vai cancelar aqui, amigos, ó. 3n2 menos 3n menos 396 igual a 0. Você percebe que todos eles são múltiplos de 3? Você pode simplificar isso aqui por 3, ó. Ao simplificar por 3, você fica com n2 menos n menos 132 igual a 0. O que é isso aqui? Equação de segundo grau. Como é que eu faço? Você tem dois caminhos. Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, onde delta é b2 menos 4ac. Ou um caminho mais curto, que é soma e produto, que é o que eu vou sugerir você fazer aqui. Soma é dado por quem? Menos b sobre a. Produto das raízes é dado por quem? C sobre a. Menos b sobre a vai ficar menos 1, menos 1, sobre 1. Isso aqui vai dar 1. E o produto? Menos 132 dividido por 1. Menos 132. Dois números que somando dá 1 e multiplicando dá 132 negativos. 12 e menos 11. Só que, meus amigos, você não tem menos 11 amigos, né? Então, você vai considerar só quem? O nosso grupo tinha quantas pessoas? 12 pessoas. Tá? Essa seria a resposta à questão número 7. Muito bonita, por sinal. Questão de número 8. Uma herança de 6 milhões foi dividida, por gentileza, faça aqui uma correção, entre 3 filhos de idade 7, 9 e 14 anos de forma diretamente proporcional. Qual a diferença em reais do recebido pelo mais velho comparado ao recebido pelo mais novo? A relação que eu tenho aqui é a idade. Mais novo recebe menos, mais velho recebe mais. Por que eu garanto isso? Divisão diretamente proporcional. Qual é o caminho? Amigos, o caminho é você achar a constante. Como é que se acha a constante de uma divisão proporcional? Quais são as crianças que você tem? 7 anos, 9 anos, 14 anos. Você vai somar essa galera aqui. 7 mais 9, 16. 16 mais 14, 30 anos. Como é que você vai achar essa tal constante? 6 milhões dividido por 30. 6 milhões dividido por 30. 6 milhões dividido por 3 dá 2 milhões. Por 30, 200 mil. O que você vai fazer agora? Quem tem 7 anos recebe 7 vezes 200 mil. Quem tem 9 anos recebe 9 vezes 200 mil. Quem tem 14 anos recebe 14 vezes 200 mil. Isso aqui permite você verificar se fez certo depois, ó. Aqui vai ficar 1 milhão e 400 mil, 1 milhão e 800 mil, 2 milhões e 800 mil. 14 com 18, 32 com 28, 60. Coloque os zeros na frente, vai dar 6 milhões. Então tá certinho. Qual foi a pergunta? A diferença entre o valor recebido pelo mais velho comparado ao recebido pelo mais novo. O mais velho menos o mais novo. O mais velho recebeu 2 milhões e 800 mil. O mais novo recebeu 1 milhão e 400 mil. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar quanto? 1 milhão e 400 mil. Essa é a diferença entre o mais novo e o mais velho.
Questão de número 9. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo também caiu no Enem. Tudo é questão que já caiu em prova anterior, amigos. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo, uma cidade B localizada no estado de Alagoas, é de 2.000 quilômetros. Então, está aqui a cidade A, está aqui a cidade B, a distância entre elas, 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está em qual escala? Essa aqui é uma típica questão que pode cair na prova de matemática, como pode cair na prova de geografia. Normalmente você vai ter que fazer o quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer com relação aos dados estatísticos de uma escala é deixar todo mundo numa mesma unidade. Eu vou jogar esse quilômetro para centímetro, mas para eu fazer isso, eu teria que lembrar o quê? Lembrar do Sistema Internacional. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Você está saindo de onde? Vanx, eu estou saindo de quilômetro para centímetro. Então, veja quantas casas são. 1, 2, 3, 4, 5. 2.000 quilômetros igual a 2.000 vezes o número 1 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai fazer aqui como? 2 vezes 1, 2. Quantos zeros tem aí? 3 e 5, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a relação dos centímetros. Isso aqui corresponde a quantos centímetros no papel? 8. A escala, meu amigo, ela vai fazer uma relação entre o número 1 centímetro no papel, e o tamanho real. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 centímetro está para quem? Para x. Eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dividir por 8. Quando você pegar bem aqui, ó, 200 dividido por 8, você vai encontrar 25. Sobram quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Ó. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Qual é a escala? A escala é isso que você acabou de achar. 1 para 25. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 para 25 milhões. Essa seria a sua resposta. E para fecharmos essa sequência de questões, nós temos aqui o seguinte. Outra questão do Enem. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é de... Novamente, eu estou com uma questão que poderia cair tanto na prova de matemática, utilizando a aritmética básica de razão e proporção, como na prova de geografia. Por quê? Porque aqui, para você fazer a densidade demográfica, você vai pegar os habitantes e você vai pegar a área. É isso que você vai fazer. Como é que a gente escreve 20 milhões? 20 milhões, você acrescenta 6 zeros. Ó. Qual é a área? 800 mil. 800 mil, coloca mais 3 zeros. E você vai fazer o que aqui? Você vai cancelar esses zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me sobrou 200 dividido por 8. Isso aqui vai me dar o quê? 25. Qual a densidade demográfica? Você tem uma média de 25 habitantes para cada quilômetro quadrado nesta região. Tá? Desta forma, a questão de número 10 termina por aqui e eu espero que você tenha gostado desta sequência de exercícios. Um grande abraço, fiquem com Deus.